Boa noite a todos. Hoje um tema inédito aqui no canal do Tênis 360 Graus, uma masterclass diferente aí. Aí temos o Ed da Evo, né, Ed? Boa Isso, Ed noite. Souza. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e estou aqui também junto com o Homero, que é um dos meus sócios aqui. Temos um outro sócio que não está com a gente, mas o Homero está aqui também para compartilhar um pouco da nossa história com vocês e bater esse papo aqui, onde a gente quer muito ouvir vocês também e as experiências de vocês. Não é isso, Homero? É isso aí, pessoal. Bem-vindos a todos aí. Então, o Ed aí vai protagonizar aí a palestra e tal, mas eu vou estar aqui ajudando, enfim, fazendo aí também os comentários durante. É isso aí. E a gente prometeu que antes das 9 a gente termina, porque tem Roger Federer em quadra, né? Ali no US Open, né? Com McEnroe e tudo. E nós vamos falar um pouco de autoconhecimento, tecnologia, né? Um sistema chamado Evo to Win, que é interessante vocês analisarem, principalmente o pessoal que é treinador, tem academia, tem quadra, para analisar scouts, né, e etc e tal, e o Ed e o Homero vão explicar melhor para nós. É isso aí, a bola é sua, Ed. Muito bom, obrigado. Boa noite mais uma vez, turma. Então, só complementando, eu sou o Wesley Souza, o Ed da Evo. Estou aqui com o Homero também. Sou casado, tenho uma filha de 13 anos. Minha filha também é atleta, né? Mas é de um outro esporte. É uma paixão que ela tem. Ela até joga comigo, mas ela tem uma paixão muito grande por outro esporte. Eu sei muito bem o que é ter filhos apaixonados por esporte. Um pouco disso que a gente vai falar aqui também com vocês. E a proposta, turma, aqui é trazer uma visão de autoconhecimento, que é o que nós buscamos entregar aqui na nossa plataforma, tá? E compartilhando com vocês como que a gente permite que os tenistas em geral, os professores, as academias, o tenista individual, como que a Evo to Win pode contribuir em relação ao autoconhecimento para cada um desses ciclos que eu comentei aqui, tá bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta a qualquer momento, ok? E durante esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, nós vamos ter sorteio de brindes, promoções e situações que podem, de repente, ser interessantes para vocês, num geral. Mas o foco aqui realmente é bater papo, tá bom? Vamos que vamos, turma. Então, do olhar à evolução. É como a gente quis chamar essa palestra, esse bate-papo, porque a gente quer entender melhor com vocês aqui como a tecnologia e o autoconhecimento podem transformar a maneira de aprender tênis. E eu quero começar com uma pergunta, quem quiser ir colocando aí nos emojis aqui da chamada, quem quiser abrir a câmera e levantar a mão, tá bom? Quem quiser falar serve também. Quero começar com uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui costuma, ou já fez, né, se não é um costume, mas já em algum momento fez, gravação do vídeo do próprio jogo ou do jogo do filho? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, por favor, ou dá uma reagida aí no... Cara, eu faço transmissão do jogo da minha filha todo o torneio, cara. Legal, você faz transmissão dos jogos da sua filha, muito bacana. Depois passa pra gente acompanhar, hein? Ó, a Cláudia também trouxe, o Marco trouxe, o Cato trouxe também. Eu acho que a maioria aqui busca, o Marcelo, a maioria busca, então, ter essa visão de quadro, a Andressa também, essa visão de quadro, né, de como que a gente tem uma visão ali de evolução através dos vídeos que a gente grava. Então, já é um ótimo ponto de partida, né, Homero? A gente ter essa galera aqui com a gente participando e já gravando seus vídeos. Né? Muito legal, então, a gente também está dentro desse contexto, nós também gravamos os nossos vídeos, e é daí, inclusive, que surgiu a Evo to Win. Né? Mas vamos lá. Então, vocês trouxeram aqui que, sim, gravam os vídeos em sua maioria. Muito legal, muito legal. Eu gravo vídeo e faço scout. Grava vídeo e faz scout. Faz na mão? Como é que você faz isso? Não, o treinador põe uma câmerazinha e eu fico fazendo scout, mas atualmente tá só no scout. Ah, legal. Wesley, Vamos que vamos. Eu além de fazer o stream do jogo, eu faço scout também, eu uso um aplicativo chamado Ion Court. Legal, muito bom, muito bom. A gente tem muito exemplo de tecnologia, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né? E compartilhar com vocês também como que a gente tem esse olhar para o autoconhecimento, para análise de jogo
do seu filho, ou os teus jogos também, não sei se todos aqui jogam, mas, em geral, o nosso foco é sempre buscando ali o autoconhecimento através das análises qualitativas, o que no Brasil é uma grande novidade. A gente está muito feliz de sermos os primeiros a fazer isso dentro de uma plataforma. A gente vai falar para vocês um pouco mais sobre isso. Mas legal, então a gente grava os vídeos e eu quero perguntar, vocês costumam assistir os vídeos depois também? Legal, legal. O Cláudio está dizendo aqui que sim, imagino que a maioria sim ou a maioria não? Porque eu já gravei muito vídeo, viu, que eu também deixei o atleta assistir, né? Não entendi, perdão. A gente briga pro atleta assistir, mas é difícil. A gente que briga para o atleta assistir. E às vezes a gente mesmo, né? A gente acaba gravando e fala, eu vou ter que olhar ponto a ponto. Deixa eu ver se eu vou querer mesmo fazer isso. Faz parte do contexto, faz parte do jogo. Eu não assisto, pois eu não tenho paciência. Eu passo pro treinador. É isso que eu faço. Muito bom. O treinador, quando eu compro naquele Boa Bola, quando tem, né, nas academias, nos torneios da Federação e da CBT, mas eu assisto também para depois mostrar até para o Lorenzo aqui, para ver se ele melhora alguma coisa, né? o André, eu chamei de Andrés, olha, depois você me corrige, tá? Que era o nome que estava aqui, viu, jovem? Mas você falou que hoje em dia você já nem vê mais, né? Você já passa ali pro teu treinador. E a nossa proposta é justamente essa, tá? Ajudar dentro da quadra o seu treinador também, além de ajudar o tenista, ajudar também o treinador. A gente vai falar um pouco mais disso. Então, seguindo aqui... O meu nome eu tô no e-mail da minha mulher, mas o meu nome é Rolande. Muito bem, Rolande, vamos em frente aqui, então. Então, a gente já perguntou aqui se vocês gravam, a gente já perguntou se vocês assistem, e aí vem a grande pergunta. Sabe aquele forehand que você faz no meio do jogo, você fala, meu Deus do céu, que coisa linda, eu vou postar isso no meu Instagram. Aí depois você pega o videozinho, vai ver direitinho aquele momento, você fala, nossa, não era bem assim. Quantos de vocês já se surpreenderam a ver o próprio jogo, ou o jogo do seu filho, ou seu filho achou que tinha feito alguma coisa super diferente, depois ele viu o vídeo e falou, poxa, não era bem isso que eu tinha visto. Já aconteceu com vocês, de vocês esperar ter uma sensação dentro de quadra, e quando você olha de fora, olha um vídeo, você vê que não era bem aquilo? Conta um pouquinho pra gente aí, quem tiver tido essa experiência. Eu acho que às vezes quando eu vejo o jogo do meu filho, puxa, foi bom consistente. Aí depois você assiste o jogo, nossa, faltou consistência nesse jogo. Nossa, por que ele não explorou a paralela aqui? Ele foi para a cruzada aqui, dava tudo, né? O adversário correr, né? É bem louco isso aí. Exato. Comigo já aconteceu de eu sair de um jogo achando que o menino faltou empenho, falei até algumas coisas para ele, e aí assisti o jogo no dia seguinte, aí tive que falar para ele que ele estava de parabéns, que tinha jogado muito, então com isso o vídeo me ajudou a parar, analisar, e inclusive a gente que pai está num processo também, né? Como Verdade. eles estão num processo como atleta, nós estamos como pais de atleta, né? Exato. É meu primeiro filho e atleta, por sinal, né? Então, isso me ajudou a respeitar o pós-jogo, analisar melhor Perfeito. e pensar no que vai falar para ele, não falar nada nunca, a não ser acolher, independente do resultado, e depois, analisando, vendo mais tranquilo, aí sim sentar e falar do jogo. Criamos essa regra em casa. Não falamos do jogo no mesmo dia, só no dia seguinte. Legal. Independente do resultado. Sim, porque os ânimos estão à flor da pele ali, né? E aí talvez realmente não seja o melhor momento. A gente até viu alguém colocando um pouco disso hoje no grupo, falando assim, a questão não é o quê, né? Quando a gente tem que falar com os nossos filhos. Perfeita abordagem. Isso tem a ver com o vídeo que a gente olha e fala, poxa, não era bem isso, mas vamos conversar sobre isso amanhã. Vamos falar sobre isso num segundo momento, onde a gente estiver mais tranquilo, com foco em realmente analisar o conteúdo. Não é isso, Cato? É isso. Muito bom.
Alguém tinha levantado a mão? Pode perguntar à vontade, ou comentar. Opa, boa noite. Boa noite, Felipe. Direto do Rio de Janeiro. Paraty. Direto de Paraty. Não, eu liguei agora, né, vou até pedir desculpa, mas assim, nesse momento, nesse processo da filmagem, né, e achar que achei interessante, assim, quando a gente acha que estava de uma situação, estava de um jeito, e depois, vendo o vídeo, ficou de outro, ou não era aquilo, né? Aquilo tudo. Exato. Mas, assim, eu já identifiquei alguns forehands bons, né? Não estava filmando, mas depois, no final do jogo, eu perguntei para ele o que seria interessante ter filmado, né? O que você fez para dar essa pancada toda, né? Uhum. E, assim, o vídeo seria muito interessante nesse momento, porque não foi uma vez, foram 2 ou 3, e, assim, ele não soube me dizer o porquê daquilo ali, né? E eu falei, olha, presta muita atenção nesse golpe, que é um golpe, então, maravilhoso, né? Agora, você precisa saber a altura, né, que você bate essa bola para ter a consistência, né? Exato. Eu muito achei bom, Felipe. Pode falar. Não, achei interessante isso que falei com ele, né? Tenta memorizar ou tenta ver, sentir, para quando bater aquela bola, você falar, não, é essa que eu tenho que atacar e ponto, né? Não sei se é assim que funciona, né? Perfeito, entendi o teu ponto. Imagina, e é essa visão, né? A gente consegue entender melhor o jogo quando a gente assiste. A gente consegue entender melhor como aquele movimento aconteceu, como você trouxe aí, ou como foi o jogo no geral, quando a gente consegue gravar e depois colocar isso para jogo de fato, né? Que é sentar e analisar. Mas alguém levantou a mão, fica à vontade e depois a gente segue aqui. Escolinha Tênis GCC, por favor. Por favor, fica à vontade para perguntar. Eu acho que não. Ou não abriu o microfone ainda. Estou vendo se tem alguma... Não? Às vezes o fone não está funcionando, né? Então vamos em frente. Fica à vontade para perguntar durante o papo. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, turma. Seguindo aqui, então, muito legal. Já entendi que vocês veem o valor de fazer essa gravação. Vem o valor, imagina, Felipe, vem o valor de fazer análise de vídeo posterior. Tá? Então, a gente está falando aqui com um público, com um nicho realmente qualificado. Um pessoal que sabe a importância de levar isso em frente, tá bom? Porque no final, que é o tema desse slide aqui, o cérebro mente. O cérebro mente. E a gente se ilude, né? Achando que você corre mais do que corre, saca melhor do que saca, erra menos, ataca mais, enfim. O cérebro mente. Então, a gente realmente precisa ter cuidado para não se iludir. E isso vem através, por exemplo, de um processo como esse, de gravação de vídeo e análise posterior. E qual que a gente acha que é o nosso maior adversário, né? Normalmente a gente fala, poxa, vou jogar com aquele cara é demais, aquele cara joga muito, ele é muito melhor do que eu, ou muito melhor que meu filho, que seja. Como que nós vamos fazer? Às vezes, a gente traz uma visão dessa e a gente acaba não olhando para dentro, não olhando para o autoconhecimento, não olhando para as questões que realmente fazem a diferença na hora que você está na quadra, e a gente sabe que na quadra é a gente com a gente mesmo. A gente precisa se resolver, tanto quem joga quanto os filhos de vocês que jogam vão aprendendo, e nisso o tênis é maravilhoso, né, pessoal? Dentro da quadra, você é responsável pelos seus erros e pelos seus acertos. E isso é muito legal. É um baita aprendizado, é uma baita escola para a vida. Né? E olhando para o autoconhecimento, quando a gente pensa em qual é o nosso maior adversário, eu acredito, que na grande maioria das vezes a gente joga primeiro tentando vencer a gente mesmo. Né? Então, aqui como eu trouxe alguns exemplos, né? A gente acha que perde por técnica, mas você está perdendo por posicionamento. Você acha que você perde pelo back, mas você está perdendo porque chega atrasado. Né? No meu caso é os dois, viu, gente? É porque chega atrasado e porque o back também não está lá essas coisas. Você acha que falta potência, mas na verdade às vezes falta regularidade. Às vezes ela vai contar mais do que a potência em muitos jogos, né? E em geral, a gente tem uma visão de que a gente não consegue corrigir aquilo que a gente não consegue enxergar. Por conta disso, é que a gente traz essa visão do autoconhecimento. A gente está falando aqui de vídeo, mas sei lá, pode ser outras situações, né?
dentro do que nós proporcionamos para os nossos clientes através da utilização da nossa ferramenta, a gente busca fazer através do vídeo, para que o autoconhecimento diga se eu perdi realmente por técnica, ou por posicionamento, por backhand, ou porque eu cheguei atrasado, ou se faltou potência, ou se de repente faltou regularidade. Pode falar, Homero, fica à vontade. Legal. E nessa frase aí, Ed, eu até fiquei pensativo aqui que o Felipe falou, né, alguma coisa que você acerta muito bem, e às vezes você não tá gravando e não consegue ver acerto, né? Lógico que a gente tá falando um pouco mais à frente da ferramenta, pessoal, mas é legal também enxergar o que a gente acerta, né? A ferramenta enfatiza isso também, mas enfim, né? Nem que você grave um vídeo, né? Sem ferramenta, é legal também ver, pô, naquele momento eu acho que eu peguei a raquete corretamente, né? Terminei correto, né? E avaliar aquilo, né? Que foi bem feito também, né? Achei legal essa observação aí, porque a gente sempre tem muito foco na melhoria, o que é bom, né? Num ponto ali de, né? Que tem aí a correção, né? Mas no acerto, interessantíssimo também, né? Enxergar legal ambos, demais, né, pessoal? Legal demais isso. Enxergar tanto o acerto quanto aquilo que precisa evoluir. Mas, em geral, a gente entende que a gente não consegue corrigir ou, né, seguir em frente com aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Pessoal, vou correr um pouquinho aqui, porque a gente tem um time, tá? Eu queria abrir, por exemplo, para perguntas aqui, para ouvir um pouco de vocês, mas vamos ver se a gente consegue deixar isso um pouco mais para o final, para a gente conseguir todo mundo assistir o Federer às 9 horas, não é isso, Regis? Vamos em frente. Turma, aqui a gente quer trazer um pouco das fases do autoconhecimento. Muitas vezes, falando de nós mesmo, como seres humanos, como tenistas, enfim, a gente tem um foco em se preocupar, e eu acho que faz parte do jogo, né? Se preocupar com o que os outros pensam de nós. Num contexto do tenista, isso é muito importante, porque você tem lá um coach, você tem lá o preparador físico, o pai, a mãe, enfim, todo mundo ali contribuindo de alguma forma para a tua evolução. E isso é extremamente importante o tempo inteiro. Eu costumo dizer, né, Homero, que nenhuma tecnologia vai substituir um professor dentro da quadra com toda a experiência que ele tem, trazendo uma visão adicional, trazendo aquele calor, olha, aquela mãe, olha, aqui é melhor você tacar de tal forma, ali é melhor você fazer da forma X. Ninguém nunca vai substituir, sempre vai agregar. Tanto é que o nosso trabalho, ele é uma parceria com professores e escolas, e ele também permite que o tenista também se enxergue. Então, é uma parceria que funciona muito bem. Mas veja, muitas vezes a gente tem um conhecimento, um autoconhecimento, na verdade, baseado naquilo que os outros apenas falam de nós. E isso é legal no sentido de, tem gente olhando para mim, tem gente me ajudando a crescer, tem gente me ajudando a evoluir. E vai ser sempre assim. Porém, em alguns momentos, a gente não tem, talvez, algo que seja o grande impulsionador para fazer tudo aquilo que o professor, que o pai, que a mãe fala no dia a dia, que é a própria pessoa ou o próprio tenista conseguir ouvir a sua própria voz, conseguir entender como ele se enxerga dentro da quadra, pelos olhos dele, pela visão dele. Então, a gente entende que o autoconhecimento, quando o tenista olha, por exemplo, as análises que nós temos aqui, ou qualquer outra que seja feita em qualquer lugar, tá? E o tenista se conecta com aquilo, é muito mais fácil depois ele fazer aquilo que o professor pede, porque ele entendeu que aquilo é importante para ele. Ele entendeu que aquilo realmente vai fazer com que o jogo dele melhore. Então, nós batemos muito na tecla do autoconhecimento como escutar a própria voz dentro da quadra. E a partir daí, claro, ter todo esse impulsionamento que existe dos professores, do pai, da mãe, enfim. Todos contribuem de alguma forma, mas é importante também que o próprio tenista entenda o seu jogo para fazer com que isso seja ainda mais forte no dia a dia dos treinos, para alcançar os objetivos que são traçados aí para ele, né? E com base nisso, a gente também olha para uma questão muito mais importante quando a gente fala de filhos, né? Talvez aqui, eu não sei se todos aqui são pais de tenistas, tá? Eu, por exemplo, tenho uma filha e eu tenho esse mesmo processo com ela, de olhar para ela e falar assim, filha, como é que você está se sentindo? Filha, como você está entendendo esse momento que você está vivendo? E aí, em cima disso, a gente consegue trazer boas ideias, boas visões para ela. Então, como pai, eu também tenho essa preocupação
de ouvir minha filha, para que ela consiga extrair de dentro dela aquela força que vai impulsionar todo esse macro trabalho que a gente tem feito em volta do atleta. No meu caso, no seu caso, no caso de todos os pais que querem o melhor para os seus filhos. Né? Ô, Ed, eu queria colocar uma coisa. Claro, fica à vontade. Um post do Guilherme, que inclusive a Federação Paulista vai entrevistá-lo amanhã, treinador do Fonseca, e ele usa muito o recurso de avaliação de jogos e a análise para o treino do Fonseca. Isso eu vi numa reportagem já faz um tempo, eu não vou lembrar onde, mas eu lembro que o Guilherme ele usa desses artifícios, sim. Exatamente, porque o que a gente sente na quadra nem sempre é o que de fato está acontecendo. Então é importantíssimo, não só para... Bom, se no nível do Fonseca a gente tem esse cuidado, né? Para a gente que quer evoluir nossos filhos, é extremamente importante, como você trouxe aqui, Regis. E no final, pessoal, eu quero sair um pouco da visão do tênis para trazer para vocês que o autoconhecimento do teu filho vai fazer com que ele seja melhor na vida, né? Então a quadra ensina muito para a gente ganha, a gente perde, a gente sofre, a gente tem um dia melhor, um dia pior, mas no final a gente vai se conhecendo dentro da quadra. Tanto quem joga, como pai, como mãe, tanto quem apoia o filho, e o filho consegue ter ali uma visão de como que é a vida. Né? A gente não vai ganhar sempre. No tênis a gente já deve ter escutado muita gente falar disso, eu sei que o Guga fala muito disso, o próprio Federer. No tênis a gente às vezes mais perde do que ganha, né? E no final das contas a gente sempre leva uma lição dali. Então o objetivo do autoconhecimento, claro, no tênis é jogar melhor, com certeza, mas no fim, pessoal, a gente entende que o objetivo maior é ser um ser humano capaz de aprender sobre si mesmo. E aí daí para frente, todo o restante vem como consequência, né? Correndo aqui ainda, Regis, para a gente ficar aqui dentro de um time legal, tá bom? Mas por favor, pessoal, levanta a mão aí, fica à vontade, quem quiser contribuir. Estou achando muito rica a participação de vocês, continuem fazendo, é muito bom para a gente também. Quando a gente pensa num ciclo de evolução, e você às vezes vê isso numa empresa, você vê isso em outros momentos da nossa vida, a gente tem aqui 5 passos que a gente considera importante. Entrar na quadra e competir, registrar e analisar o que aconteceu, compreender, né, identificar os padrões e as causas do que aconteceu, e compreender, né, Felipe, como você trouxe, tanto as coisas boas quanto as coisas que precisam melhorar, não só o que precisa melhorar, olhar o todo, né? Corrigir aquilo que precisa ser melhorado e repetir. Isso é um ciclo de evolução que funciona muito bem. Eu não sei se vocês já viveram isso ou vocês vivem em algum momento, mas quantas vezes a gente pulou esses momentos aqui desse lado direito, esse passo 2, passo 3, passo 4, e acabou vivendo só a questão do jogar e repetir, jogar e repetir, jogar e repetir. Nesse momento, a gente deixa de ter aqui uma experiência riquíssima. Talvez seja um pouco mais trabalhosa, talvez seja um pouco mais demorada, nem é todo mundo que quer fazer, é verdade. Mas se a gente quer realmente evoluir em qualquer coisa na vida, falando aqui dos tenistas, né? A gente quer evoluir o nosso tênis. E se a gente quer dar próximos passos em relação a isso, a gente precisa não negligenciar esse lado aqui da observação, compreensão e correção dos pontos. Jogar e repetir faz parte? Sim, com certeza. Mas este bloco de informações faz todo sentido também. Vocês concordam com isso, pessoal? Muitas vezes acontece da gente pensar só em jogar e repetir, ou vocês todos já conseguem fazer todo esse trabalho do passo 1 ao passo 5? Sempre foi assim? Hoje é assim? Como que vocês enxergam isso? Principalmente quando o atleta ele tem um treinador que está lá assistindo na quadra, né, para corrigir depois no treino, né, que nem acontece com a gente, né? Então, tem o pai assistindo, agora às vezes eu nem assisto mais o jogo do meu filho, e ele vai ter que aprender sozinho no final das contas, né? Mas, por exemplo, quando tem um treinador assistindo, ele pode nem falar nada, assim, ele está lá só assistindo mesmo o comportamento do atleta, e ele adquire, na visão dele lá na quadra, ele pode trabalhar isso lá, né, no clube, na academia, mas muitas vezes o treinador não pode ir. Então, aí você tendo essa reflexão, você consegue trabalhar. Agora, se você não tem nada, você vai continuar repetindo ali, né? Porque você não tem essa análise aí do 2, 3 e 4 que você falou, né? Exato. Repetindo o erro, né?
Você continua repetindo aquele erro e sem perceber, né? Não, e as crianças aqui, sei lá, faixa etária 10, 11, 12, até o 14 aí, acontece isso direto, né? Posso afirmar que isso acontece o tempo inteiro. Quando não tem esse treinador em quadra, quando não tem essa análise de jogo, né? Exato. É mesmo. A gente acaba negligenciando, e nem é por mal, né, turma? A gente acaba negligenciando essas outras fases. E ler o jogo inteiro, né? Às vezes por tempo, falta de tempo, já terminei um jogo, não vou ter tempo de analisar e vou precisar ir aqui para o próximo jogo, né? Acontece muito. Então, Exato. sim, é uma dor que a gente precisa olhar com atenção. O que a Cláudia Castro colocou aqui é isso mesmo, é super importante seguir esses 5 passos. A criança ainda não tem essa percepção, a maturidade, que faz com que eles comecem a perceber e praticar, né, esses passos que você acabou colocando. Sim. Legal. No final, vira uma cultura, né? Vira uma cultura aí pro resto da vida. Eu falo assim, porque um relato meu, assim, né? O tênis eu pratico faz menos tempo, mas eu já tinha um pouco desse lance de gravar essa cultura aí da época de música, né? Desde criança, assim, já tem um hábito legal, que é tocar, gravar, você ouve, assiste, vê seu erro, repete e vai, até você acertar aquela nota, aquela execução da música. Pô, ó que legal trazer isso para todos os esportes, né? Tênis, aqui eu acho que a gente tá seleto aqui, né? Muitos, né, pais, treinadores, então já tem um pouco dessa cultura. Mas onde a gente quer levar, né? Para todas as pessoas, né? Começar a ter esse tipo de insight ali, né? Enfim, é interessantíssimo mesmo. Exato, e a nossa visão é um pouco para democratizar também essa possibilidade do autoconhecimento chegar para todo mundo. A pessoa fala, poxa, mas eu jogo dessa forma, que legal. Ou, poxa, realmente me identifico com isso, esse sou eu em quadro. Né? Então a gente busca muito disso no trabalho que a gente faz aqui, sempre evoluindo, sempre dando próximos passos, com o feedback de quem está com a gente, feedback dos nossos clientes, porque o importante é atender. A partir do momento que a gente consegue atender e entregar valor, a gente sabe que isso vai seguir por muitos e muitos anos à frente. Não só para o esporte em geral, mas nos estudos. É isso, né, Cláudio, que você está comentando? E o Ed Homero, antes de fazer o primeiro sorteio, porque já estamos na metade, né? Senão o Federer vai competir com a gente. Tá entrando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu só queria ler uma coisa que eu pesquisei enquanto isso. O Gui Teixeira, treinador do Fonseca, adota uma abordagem moderna no esporte, integrando dados numéricos, estatísticas, acompanhamento de vídeos para estudar o jogo, corrigir os detalhes técnicos e aprimorar as tomadas de decisão do João Fonseca em quadra em todos os torneios. Esse planejamento estratégico foca tanto em manter a agressividade natural que o jogador já possui, quanto para aprimorar o repertório e leitura tática dos adversários. Ele deu uma entrevista no New Balls Please, acabei de achar. Perfeito. É legal. Perfeito. Ele tem em quadra o Wingfield. A Wingfield é uma plataforma que conta lá bola dentro, bola fora. Tem um dos nossos clientes também, que inclusive faz parte desse grupo aqui, do 360, é um dos nossos parceiros, na verdade, que ele também tem Wingfield na quadra. Então, ele traz pra gente que lá é muito legal ter essa parte de bola dentro, bola fora. E o que ele buscou com a gente foi esse olhar adicional, sabe, Regis? De olhar o qualitativo e não o quantitativo. Então, vamos falar com o Gui, vamos colocar a Evo lá, para o João Fonseca poder também ter um qualitativo ali, tecnológico, assim como ele tem uma bola dentro e bola fora tecnológica ali com a galera do Wingfield, que faz um excelente trabalho, com certeza, né? Vamos lá, turma, legal. Então, esse é o ciclo de evolução que a gente entende que todos têm que ter. E aqui um exemplo que inspira, né? Esse cara aqui, o Agassi, eu acho que com certeza ele inspira muita gente até hoje. Né? Mas antes da gente falar um pouco do Agassi aqui, eu quero fazer uns primeiros sorteios, então, como o Regis comentou. Vou pedir só para o Homero compartilhar a tela para a gente, Homero, para a gente ver se está todo mundo aí. Quem conseguir ler ali, o Homero pode ir falando também. Se faltar alguém, o Homero vai colocar ali. E a gente vai sortear agora, turma, um livro de um grande parceiro nosso também, que a gente está apoiando a causa dele, que é o Éder Miranda, que todo mundo aqui conhece. A gente já conversou muito com ele, a gente tem... Não sei se ele está na cal. Está na cal, Éder? Acho que não. Éder não, hoje não. Não? Legal. E nesse bate-papo que a gente tem com ele, a gente criou uma parceria. Eu acredito muito no trabalho que ele faz aí com os pais, né, buscando evoluir a forma de pensar dos pais e ajudar a forma de pensar dos pais ali no dia a dia. E ele é um exemplo, né, que ele tem bastante gente dentro de casa para falar sobre tênis e evolução do tênis. Então, a gente, nessa parceria com ele, a gente quer também
nessa linha de autoconhecimento, compartilhar com vocês aqui, premiar vocês com um livro dele, que é o Ponto a Ponto, vocês já devem conhecer, claro, e a gente vai fazer questão de pedir para ele autografar e enviar para quem for o escolhido, para quem for o premiado. Tá todo mundo conseguindo ver o nome ali? Vê se falta alguém, dá uma lidinha pra gente. Aqui, vou conferir um a um aqui, porque eu fui tirando também, galera, quem foi saindo, né, para privilegiar quem tá aqui, né. Ó, vamos lá, ó. Marco Aurélio tá aí, Marcelo Caram, João Vitor Evangelista, Andrés Bonfim, que entrou com o perfil da esposa aí, né? Carlos Tato tá aí, a Cláudia tá aí também, Roberto Moreira ainda tá aqui. Acho que não, né? Eu vou tirando aqui, pessoal, só porque eu fui colocando aí todo mundo que foi entrando, beleza? O Guilherme tá aí, o Carlos Eduardo tá aí também, Liliane. Aí se a pessoa não fala oi, aí a gente... Pronto. Beleza. Faltou alguém aí, turma? Felipe Haddad, Bruno Conte, Escolinha de Tênis, Francis, Gabriel Ferrarini, Rogério. Pode me tirar que eu já tenho. Você tem esse livro? Eu ia perguntar, eu deixei esse por último, propósito. Pode me tirar. Não, deixa ele aí, se sair a gente sorteia de novo. Então, galera, alguém sentiu falta aí do nome? Se não, vou... Legal, a gente vai fazer a gente vai fazer esse sorteio agora, e no final a gente também vai fazer um outro sorteio, já com uma outra frente aqui de entrega, e também vamos falar de uma super promoção para vocês, para quem tiver interesse, quem tiver querendo conhecer um pouco mais da EvoTube. Esse é só o primeiro sorteio. Vamos lá que a gente ainda tem bastante assunto para falar. Por favor, Américo. Vamos lá, vocês estão vendo a tela, sortear 3, 2, 1... A Andresa Bonfim, Rolândia, ele que ganhou. Ele estava ali com o perfil da esposa. Né? Muito bom, parabéns, Rolândia. Vai ganhar um livro ponto a ponto do Éder Miranda. Eu vou fazer questão de pedir para ele autografar. Só peço para você depois passar os seus dados ali para o Homero. Homero, deixa seu telefone aqui. Isso, deixa aqui no chat. Por favor. Você coloca no WhatsApp. Isso, exatamente. Por favor, exatamente. E aí você procura por nós ali, tá bom, Rolândia? Perfeito. Muito bem, vamos em frente, turma. Parabéns. Já tem mais, hein? Um exemplo que inspira até hoje a gente, né? Então, o Agassi, quem lembra aqui, 1994? Peguei pesado, né, Regis? Peguei pesado. Eu assisto ele inteiro, desde pequenininho assisto ele, então... Quem lembra de 94, eu peguei pesado. A gente já viu muitos títulos dele, né? Mas, em 1994, pessoal, o Agassi foi campeão do US Open, em cima do alemão, né? O Michael Stick, não lembro agora sobre o sobrenome dele. Mas ele foi campeão em cima do Michael, do alemão, ganhou de 3-0 esse jogo, e, pasmem, olhando para todo esse contexto que a gente está trazendo aqui, de olhar de vídeo, olhar para jogo, autoconhecimento e evolução. André Agassi olhou... Como é que é, Regis? Bem, o André Agassi olhou o vídeo dele, depois de ter ganhado, ter sido campeão em cima do Michael, olhou o vídeo dele porque o Michael disse que identificou erros, problemas no jogo do Agassi. E o Agassi, mesmo no auge ali, ganhando, saindo campeão do US Open, ele falou, não, tem problema? Deixa eu ver. Foi lá ele, com o técnico dele da época, sentaram, viram o vídeo, detectaram os problemas que o Michael tinha sugerido, tinha informado, na verdade, né? E, pois bem, trabalharam isso até que não fosse mais um problema na carreira do Agassi. Então, a gente vê que isso vem desde 1994, a importância de olhar para o nosso jogo e dar novos passos, né? Até recentemente, a gente teve agora mais uma vitória, né, do Orlando e do Rafa, e eu vi o Chitão falando sobre isso um pouco, né, de autoconhecimento, que ele trouxe ali que o Orlando teve um problema de visão quando ele era mais novo, e desse problema de visão ele chegou quase a desistir de jogar tênis, mas o que aconteceu? Autoconhecimento. Ele falou, como que eu consigo jogar com as limitações que eu tenho hoje? Ele começou a se afastar mais, jogar mais recuado, para conseguir ter tempo de ter uma visão melhor, conseguir bater na bolinha e seguir treinando.
Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo na vitória e na derrota. Importante a gente entender como a gente joga, para a gente conseguir dar o próximo passo sempre. Beleza, turma? Vocês lembravam do Agassi campeão no US Open? Acho que não, mas a gente trouxe aqui essa lembrança para vocês, e principalmente olhando para esse ponto de evolução dele, tá bom? Seguindo aqui, porque o Federer nos espera, vamos falar um pouco sobre tecnologia no tênis. A gente tivemos várias, e vamos ter, com certeza, muitas situações onde a tecnologia vai se integrar com o tênis, ok? Vejam que, quando a gente olha lá para trás um pouquinho, a gente tinha raquete inteligente. Alguém chegou a usar a raquete inteligente aqui? Da Babolat, né? Da Babolat? Ninguém chegou a usar na época, nada? Não? Pois bem, temos uma raquete inteligente que marcava ali forehand, backhand, falava um pouco de velocidade, talvez, né? Mas foi caindo em desuso, eles não fabricam mais, mas foi um momento para o tênis importante, onde acendeu essa chama de, poxa, o que a gente pode fazer para a evolução no tênis com tecnologia, né? Depois a gente teve um outro momento, eu acho que esse o Homero até usa mais, né, Homero, do que eu, por exemplo, que é a questão, lá, já tá no pulso ali, que é a questão dos smartwatch, né? A gente tem ali vários exemplos de smartwatch utilizados para corrida, para GPS e também para tênis, né? O Homero, por exemplo, usa um. Quer falar um pouquinho, Homero? Bom, legal, né? Bom, tem vários, eu acho que tem principalmente acesso a stack da Apple aí, né? Relógios, tudo mais, fica bem mais nativo. Mas hoje, assim, eu acho que tá popularizando demais, né? Então, da Garmin aqui também, que eu uso bastante, né? Ele já faz toda a aferição, né? De backhand, forehand, slice, saque e com uma estimativa, né, de potência. O ponto é, né? Como esses gadgets aqui estão deixando cada vez mais acessíveis, né? Tudo, as informações precisas, interligadas, né? Óbvio que a gente está muito de olho nisso, né? Dentro da Evo Twin. Então, bacana, né? Aí como a tecnologia está interligada e cada vez mais, né, no dia a dia, fácil, né? E além disso, acho que deve ter mais gente aqui que deve usar um smartwatch para essas coisas, né? Mas eu preciso correr, senão o Regis me mata aqui. Vou correr, Regis fica tranquilo. Não, eu tô essa sugestão porque a galera sai para ver o Federer, né? Mas por isso, né? Sim, você tá certíssimo. Eu também quero ver, viu? Você acha que vou perder essa? De forma alguma. E, além disso, turma, a gente também tem hoje, né, o Hawkeye, que você vê nas quadras hoje, substituindo a bola dentro e bola fora, vamos dizer assim, né? Fazendo isso através da tecnologia. Mas também não é uma bala de prata, né? É importante lembrar isso. O Hawkeye, por exemplo, imagina quantos milhões de dólares é investido nisso, em todo o torneio, nos Grand Slams, e, no entanto, também comete erros, né? A gente vê lá, a gente tem visto casos recentes, né? Bola dentro, aí o cara fala que é bola fora, e não pode chamar o juiz. Então, a tecnologia, ela não é uma bala de prata. Ela auxilia todo mundo que a utiliza, mas nunca pode ser tida como solução de todos os problemas. Eu acredito que o professor nunca será substituído. E eu acredito que a junção do professor com a tecnologia entrega muito mais valor para o tenista. É nisso que a gente tem crescido, é nisso que a gente tem tido parcerias importantes para conseguir levar a Evo Twin e democratizar um pouco essa visão do autoconhecimento dentro da quadra. Seguindo aqui, turma, para que a Evo Twin nasceu, falando de tecnologia, já que começamos esse tema? Nós nascemos para responder uma pergunta principal. Seria possível transformar um vídeo comum em conhecimento para tenistas e professores? Um belo domingo estávamos conversando, pensando sobre isso. Eu, Homero e Fernando, que são sócios aqui da Evo Twin, os donos da Evo Twin, nós todos trabalhamos com tecnologia. A gente pensou assim, não é possível que não tenha uma forma da gente ajudar tanto os professores quanto os tenistas a se enxergarem dentro de quadro. E aí começou um trabalho longo, né, Homero? Um trabalho constante que não parou, viu? A gente continua, apesar de hoje estar bem maduro, a gente continua sempre aprendendo e dando próximos passos. E aí, olhando para isso então, essa pergunta foi respondida, a gente entendeu que dava para entregar valor. Tivemos como principal desafio ali, né, transformar as imagens em dado, como a gente fazia isso ser de forma fácil, ser entendida pelas pessoas que lessem, os treinadores, os tenistas, etc.
Tivemos a possibilidade de descobrir que os padrões consistentes que os próprios jogadores nunca tinham percebido foram percebidos ali na análise. E aí o cara olhava e falava assim, caramba, meu, é verdade, eu faço isso. E não me atento para corrigir. Né? E a gente teve essa visão junto com os clubes, né, que estão com a gente, com as academias de tênis que estão com a gente, do tipo, olha, isso aqui ajuda muito, por quê? Um dos alunos, por exemplo, uma das academias que está com a gente, falou assim, olha, só vou fechar com vocês, apesar de ter o Infield aqui comigo e ter tudo isso, porque o que vocês entregaram na análise de vocês é exatamente o que eu falo para minha aluna e ela não acredita. E aí, quando a gente conseguiu mostrar os dois mundos, né, mostrar tanto a parte tecnológica quanto o professor em quadra, ela falou, poxa, realmente, então amanhã eu vim aqui às 6 da manhã para começar meu treino. Então, esse tipo de coisa que a gente foi entendendo, foi motivando e fazendo com que a gente desse próximos passos. Então, hoje a EvoTwin é um caso prático de como a tecnologia pode ampliar o autoconhecimento, sem nunca substituir os professores. Trazendo um pouco do que a gente tem como análise de jogo, que isso pode ser um momento para vocês de aprendizado, de crescimento, de utilização no dia a dia, tanto como tenista individual quanto academias e professores. Nós temos aqui, de forma resumida, tá? Hoje a gente traz um relatório com notas, onde 9,7 aqui, 9,5 é o Alcaraz e o Sinner, que tem. Então as minhas notas, as notas do Homero aqui, tá sempre de 3 para baixo. E a gente tá tudo bem pra gente, né, Homero? Estamos no processo, né? Se autoconhecendo para isso, né? Exato. Mas a gente diz que a ideia não é focar no número, né? Porque o número é uma média. Se você colocar 3 treinadores na quadra e pedir que esses 3 treinadores deem uma nota para quem está jogando, cada um vai ter uma visão. Então, é uma média. Pode ser, aqui tem, por exemplo, 3,5, podia ser que fosse 4, podia ser que fosse 3. Não se apeguem ao número. No final das contas, é uma média, né? Nós temos aqui as análises de fundamento. Então, as análises de fundamento a gente traz um resumo bem legal de ponto de contato e fundamento, todos eles, tá? Mas cada um a gente olha para ponto de contato, a gente olha para a intenção de como o cara joga, a gente olha em relação à parte de movimentação, a gente olha para a parte de se a pessoa tem a aceleração ou não, como é que está a rotação de tronco. A gente traz todos esses pontos na análise. E isso tem ajudado os nossos alunos das academias, né, que não são meus alunos, são os alunos das escolas e os tenistas individuais, a ampliarem a visão e o autoconhecimento. Então, além de um texto que a gente traz um explicativo de cada golpe, a gente traz os principais pontos fortes, os pontos a melhorar, isso se replica para todos os outros fundamentos. A gente tem também, pessoal, a análise de jogo, onde a gente traz os principais acertos, as principais melhorias, a parte tática do jogo, isso é bem legal. Eu pude compartilhar uma análise com o Regis, se o Regis depois quiser trazer um pouco do que você enxergou da análise do teu filho, não sei se teu filho viu também, Regis, mas depois você comenta com a gente se você tiver informações que você queira compartilhar. Parte comportamental, a gente não tem um psicólogo dentro da quadra, pessoal, não é isso. Mas a gente consegue olhar ali pelos gestos, pela atitude, pelo eu tô cabisbaixo, não tô, como que é o comportamento do tenista dentro da quadra, tá? E movimentação e footwork, né? Como é que tá a corrida lateral, se eu tô chegando bem nas bolas, se eu tô conseguindo cobrir a quadra toda, enfim, em linhas gerais, a gente fala também sobre movimentação. Temos um tópico na análise de jogo, que é como vencer esse adversário do vídeo. Esse tópico, a gente traz de uma forma complementar. Por quê? Sempre que a gente sobe uma análise de vídeo, a gente tem que escolher quem vai ser analisado. Então a gente bota toda a força da análise em cima do tenista que a gente quer que seja analisado. Tá bom? E aí, essa parte de como vencer o adversário, a gente dá uma olhadinha no outro tenista, dá uma olhadinha no adversário. Mas não é nada tão profundo quanto a pessoa que a gente escolhe para ser analisada. Mas já ajuda com dicas em relação ao adversário, por exemplo. Tem também a possibilidade do próprio tenista trazer aqui as observações dele. De cada análise, ele fala, nesse jogo eu estava me sentindo mal, eu estava com dor na perna, ou eu estava super bem, eu estava contente, eu estava motivado, enfim. O jogador pode colocar as impressões dele aqui, e para quem contrata com a gente a parte, por exemplo, de dashboard de professor e academia, tem a possibilidade de o próprio professor também colocar as observações dele ali sobre a análise,
ou as observações complementares que ele entender que são importantes, tá bom? Turma, até aqui alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma observação? Tenho dois. Primeiro, a minha avaliação ela é bastante robusta, ela traz muita informação, né? O relatório que você fez da análise do jogo do meu filho, né? Que a gente fez aí, né, uma avaliação. Parabéns aí pela ferramenta, né? Muitas informações trazem. A minha sugestão, que eu até já te dei antes da live, né? Muitos treinadores, às vezes, precisam, ou até pai que nunca jogou tênis, assim, acabaram não entendendo muitas vezes os termos, né? Backhand, forehand, às vezes eles não sabem. E o treinador também, às vezes, ele começa às 6 da manhã, termina às 8 da noite, tem 50 atletas no time, né? Precisa ter um relatório sumarizado, na minha opinião, né? Que é a dica, né? A minha sugestão aí, de coração a vocês aí, né? De ter um completo e um sumarizado, porque o treinador, às vezes, ele vai ver, sei lá, 30 atletas no time, como é que ele vai analisar? Perfeito. Eu acho isso. O mais difícil a gente já fez, né? Que é trazer todas as informações. Agora, resumir está mais fácil. Vixe, Fácil. bem mais. Boa sugestão, Regis. Muito bom, muito ótima sugestão, Regis. Como eu já tinha te dito, é um ponto que pode ajudar mesmo. Legal. Esse tinha um segundo ponto, pode trazer. E a pergunta que eu ia fazer é, vocês usam IA para fazer essas análises? Qual que é o sistema, qual o parâmetro que vocês usam para fazer tudo isso? Legal. O Homero pode me complementar tecnicamente também, Homero, mas vamos ser breves, senão daqui a pouco o Federer começa a jogar. É o seguinte, sim, nós utilizamos IA e nós fizemos um trabalho, desde 2025 até agora, um trabalho de calibração do que precisa ser verificado e o que não precisa ser verificado dentro da inteligência artificial. Então, nós temos, por exemplo, insights, nós temos sugestões, como a sua, por exemplo. Tem sugestão de professor que está com a gente e falou, Ed, isso aqui está bem legal, cara, mas essa parte aqui a gente podia melhorar. Vamos olhar para isso? A gente vai, trabalha, implementa, coloca. Então, a gente vai alimentando a nossa inteligência artificial, a inteligência artificial da EvoTwin, com os feedbacks e as melhorias que são solicitadas para nós. Tá? Então, é um produto que sempre estará em crescimento, sempre estará em evolução, vamos dizer assim. Não faz sentido nenhum entregar uma ferramenta de evolução e ficar estático. A gente está sempre olhando para isso. E, como ferramenta, sim, são IAs, né, são LLMs hoje que a gente utiliza, e, além disso, a gente usa todo um espaço na web para que a gente consiga ter análises rápidas, análises com qualidade e análises que realmente atendam os nossos tenistas. Não é isso, Homero? Tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Não, perfeito, Ed. A gente sempre vai estar muito antenado nos melhores LLMs do mercado, né? Então a gente tem, né, todo o dinamismo aqui para a gente conseguir configurar rápido. E o segredo, né, sempre da IA vai ser perguntar bem para a IA, dar contexto bem, né? Então, nosso trabalho, igual o Ed falou, em feedbacks, né, que todos dão, é cada vez mais deixar robusto, né? Robusto ali para trazer, né, uma maneira mais precisa aí as análises, né, os pontos relevantes e por aí vai. Então, exato. Eu tenho mais duas perguntas, né? Bom, como eu sou bem amigo do Paul lá do Clube dos Ingleses, ele é o cliente de vocês aí, né? Tem bastante. É um deles. Legal. Eu fui lá funcionando ao vivo, né? Então, ele tem as câmeras nas quadras e ele consegue, através das imagens, analisar e usar o software de vocês, né? Quem adquirir o software, ele consegue customizar para uma visão que ele queira na IA que vocês possam desenhar para aquele projeto, para aquela academia, para aquele clube, para aquele pai? Com certeza, a ideia é ficar livre de ter uma ferramenta fixa em quadra. Ele pode usar a ferramenta que ele tem em quadra, mas ele pode usar o celular dele, por exemplo, e utilizando o celular, ele pode botar atrás, gravar o vídeo todo, gravar o jogo, gravar o fundamento. E este é o suficiente para que você tenha uma análise do seu jogo ou da análise do seu filho. E sobre customizações, a gente busca sempre hoje, Regis, criar algo que seja interessante para todos, ok? Nós temos planos de fazer algo onde cada escola vai poder olhar e colocar, por exemplo, as ideias dela lá. E com base nisso ter uma análise personalizada, tá? Mas isso não está em produção hoje, não é o nosso momento esse ano, por exemplo. A gente está olhando para isso para o ano que vem, porque, olha, tem bastante coisa que a gente vai melhorar, e essa é uma delas. Entender, né, e personalizar. Por isso que eu perguntei. Não, legal, obrigado. Toca o baile. Imagina.
Temos 3 minutos. Vamos, vai dar certo, turma. Então, além de todas essas análises que a gente tem aqui, todos esses pontos que a gente trouxe aqui, de forma muito resumida para vocês, tá? Como o Regis trouxe, a gente tem que dar muito conteúdo. E aí, claro, precisa filtrar esse conteúdo e ver o que você quer botar no seu dia a dia. Mas informação não vai faltar, nem para você que é professor, nem para você que é academia, nem para você que é tenista individual. Seguindo aqui, outras informações que apoiam, a cada vídeo a gente entrega um drill sugerido. Olha, com base neste vídeo, sugerimos este drill, tá? Então, pode ser utilizado ou não, tanto pelo professor quanto pelo tenista. Mas é uma ferramenta que nós entregamos para o tenista e para os professores. Aqui também a gente tem um histórico, né? Então, se você fizer 100 análises, você vai ter aqui cada análise guardada no histórico para ser revisitada a hora que você quiser, tá bom? E isso é muito importante para você olhar para a tua evolução. Aqui, por exemplo, ó, cada barreirinha dessa é um vídeo que a gente tem. E nesse vídeo bota-se ali as notas de forehand, backhand, saque, jogo de rede, e você vai acompanhando a evolução. Além de uma gamificação que a gente faz aqui, são 4 blocos que a gente coloca ali, em evolução, consistência, performance, que vai mostrando como é que está o seu momento dentro da plataforma hoje, além de todos os históricos que ficam aqui ao longo do tempo. Correndo aqui, Regis, antes a gente quer apresentar para vocês, que eu vou te compartilhar, Regis, também uma visão para você poder postar no time, no grupo, tá bom? Ali no WhatsApp. Mas a gente quer dizer para vocês, antes do último sorteio, a gente quer trazer para vocês que, para o Tênis 360, a gente entende que faz muito sentido para nós também termos parceiros com a qualidade das pessoas que estão no Tênis 360. É muito importante para a gente. Então a gente trouxe uma promoção diferente aqui, uma visão diferente, uma possibilidade diferente, que é, além dos 30% de desconto que você pode ter com a gente, acessando a nossa plataforma, através do cupom EVO360. Gostou do nome? Ficou bom, hein, Regis? EVO360. Você entra lá, escolhe qual é o teu plano, aquele que faz sentido para você, e coloca esse cupom, você vai ter 30% de desconto nos primeiros 3 meses de recorrência com a gente. Você também vai ganhar os 5 primeiros que conseguirem colocar lá o cupom e comprar com a gente através desse cupom, também vai ganhar um livro do Éder Miranda, Ponto a Ponto, que é um parceiro nosso aqui, uma pessoa que a gente apoia e entende que está fazendo um bom trabalho também aqui dentro do Tênis 360 e fora também, com esse compartilhamento, né, de vida que ele tem aqui no nosso dia a dia. Então, das nossas análises, nós temos... Pode falar, Regis, perdão. Por exemplo, se o pai tivesse aplicativo de vocês, ele grava na câmera do celular dele o vídeo normal, e aí ele faz um upload dentro desse sistema, e aí ele consegue ter as análises, todos os gráficos e todas as avaliações, e relatório direto para o treinador pode ter também no celular dele, e assim por diante, né? Exatamente, são esses 3 passos. Grava, sobe na plataforma, recebe análise. E o treinador, ele tem uma outra ferramenta, se ele quiser entrar em contato com a gente, uma outra ferramenta que é ainda mais robusta para ele. Mas, em linhas gerais, todos vão gravar, subir na plataforma e receber análise. E o pacote mais básico, assim, ele consiste em quantas análises por mês? Você está falando para professores ou para tenistas individuais? Você pode falar das 2 maneiras. Ok. Para tenistas individuais, a gente tem um pacote one shot, que a gente chama, que é uma análise, o cara entra lá, consegue comprar uma análise por mês e tem essa possibilidade de ter ali um experimento da Evo Twin para ele conhecer. Temos também o plano recorrente, que é R$ 69,90 por mês, onde ele tem 5 análises dentro do mês. Essas 5 análises não são cumulativas, então vira o mês, ele ganha mais 5. Vira o mês, ele ganha mais 5. Vira o mês, ele ganha mais 5. Temos um plano anual, por exemplo, que sai com 35% de desconto. Então, são 60 análises no ano, por 500 e... não me lembro agora o preço, mas... 545,90. E traz ali 60 análises no ano, tá? E o plano para professores, ele vai a partir de R$ 272 com 25 análises por mês, mas é um outro contexto, é um outro produto, é muito mais robusto, ele vai controlar ali o grupo de alunos que ele tem, ele vai ter uma visão muito completa
do que ele precisa fazer como gestor de grupo de tenistas, tá? Legal. Então, um outro preço, ele conversando com a gente senta e consegue explicar para ele todos os passos e tudo que ele tem na plataforma. Então tá aqui, pessoal. Evo 360 é o cupom, caso vocês queiram, antes aqui do nosso último sorteio. 30% de desconto nos 3 primeiros meses e os 5 primeiros vão ganhar um livro do Éder autografado, ponto a ponto. É isso Beleza? aí. Seguiu Boa. uma ferramenta nova, um tema novo, que é a análise de imagens, é a avaliação de estatística, né? Que o pai pode mesmo fazer, o treinador pode fazer, né? Em loco, ou na academia, ou no clube. E aí a gente consegue até baratear esses custos. Então, essa foi a finalidade dessa Masterclass, né? Apresentar a Evo Twin e também trazer o benefício a todos os pais, né? Alguém tem alguma pergunta da apresentação, do sorteio, pessoal? Carlos Cato, que gosta de perguntar sempre, né, cara? Cláudia, não sei mais quem, o Cachico Bastos, eu vi que gosta de perguntar também, né? Sempre, né? Fique à vontade. Essa análise que é feita, então, vamos ver se eu entendi, que eu estou trabalhando aqui junto. Eu vou colocar para filmar e depois eu vou ter uma análise. Eu posso fazer isso num treino também, colocar 15 minutos para fazer um treino e ter análise. E aí Pode. são, por exemplo, você falou 5 análises por mês. Se eu fizer um treino de 15 minutos ou um jogo de 2 horas, conta como uma análise. Sim, conta como uma análise, e essas 5 análises por mês é para um tenista só, porque pensa assim, a gente faz um trabalho de acompanhamento de histórico. Então, Certo. sei lá, na terceira análise, ele vai olhar a sua análise anterior, vai dizer, olha, em relação à tua análise anterior, você legal. evoluiu isso, evoluiu aquilo. Então, essas 5 análises é para o tenista individual. A gente tem pacotes para professores, que além de ter um maior número de análise, os pacotes também permitem que você tenha uma gestão dos teus alunos. É um outro modo de operação. Certo. O que a gente está... Pode falar, perdão. Certo? Não, entendi. E você grava no celular, Cato, entendeu? Você está lá na quadra vendo o Rafinha jogar, aí você está gravando, aí você faz o upload no aplicativo que está no celular, ou no computador. Isso, você faz isso na web e você consegue usar desde o celular, tablet, notebook. Ela é uma plataforma que não está limitada, por exemplo, ao iOS, como acontece com muitas tecnologias hoje. Então a gente consegue atender a todos. E tem alguma maneira específica para filmar ou... Vamos lá. Se você estiver filmando só fundamentos, você pode análise de fundamentos, né? Você quiser analisar só fundamentos, você pode filmar de frente, pode filmar de lado, não tem problema nenhum. Se você estiver filmando, olhando para jogo, é legal você colocar atrás, porque a gente vai ter o quê? Uma visão de profundidade, uma visão de se você está conseguindo angular bem, se está cruzando, se não está. Diferente do que você tem uma visão lateral ou frontal, tá? Então, depende do que você quer, você posiciona a tua câmera. Se você não quiser nunca errar, sempre bote atrás a câmera na grade, ou seja, como for, que ela sempre vai fazer a análise da melhor forma. Mas não é um limitador. Não é um limitador. Você pode colocar de frente e de lado também. Maravilha. Ok? O Carlos perguntou, tem mais uma pessoa que ia perguntar. Tem a Andresa Pompinho, esqueci o nome do marido, que ganhou o livro, inclusive. Verdade. Pode falar. É só abrir o áudio, Andresa. Eu não E sei. daqui a pouco tem um sorteio, hein? Só terminando aqui, a gente vai fazer o sorteio. Vamos lá. Andresa? Qual que é o nome do esposo dela? Eu esqueci. Rolande. Rolande, né? Rolande. Rolande, pode perguntar, por favor. Você levantou a mão? Só tá mutada, viu? Às vezes tá mutado. Só apertar no áudio. Opa. Meu nome vocês não vão esquecer mais, não. Me chamo Rolande, igual Roland Garros. Rolande. Mais fácil, hein? Mais fácil. Eu pus o I aqui. Muito bom. Você ganhou, viu, Rolande? Pode fazer a pergunta. Eu queria saber o seguinte, essa ferramenta a gente compra com você e é através do vídeo que ela faz todo o detalhe? O Scout, exato.
Isso, você grava um vídeo, sobe na plataforma e ela vai te dar a análise qualitativa do seu jogo. Vai dar ali algumas notas, como a gente mostrou aqui, mas ela vai focar em dar análise da qualidade do seu jogo, da qualidade do seu fundamento, complementando até algumas outras tecnologias que falam de bola dentro e bola fora e etc. Então, o que a gente traz é essa visão. Gravou, subiu na plataforma, vai ter um relatório. 3 passos, tanto para o tenista quanto para o professor, permitem que você consiga acessar a EvoTwin. Para comprar, acho que foi essa pergunta inicial que você fez, é só entrar no site www.evotwin.com e lá vão ter as opções. Se a tua intenção é comprar para o teu filho, por exemplo, se é individual, você entra lá que vai ter as opções do tenista individual. Se é professor, você pode pegar o nosso telefone que a gente colocou aqui e também pode, pelo próprio site, clicar lá em Fale Conosco e a gente vai entrar em contato contigo. Rapidinho, só mais uma dúvida. Rapidinho, Claro. só mais uma dúvida. O treinador dele acompanha sempre, em todos os jogos. Então, Perfeito. assim, o ideal é comprar pro atleta, né? Se a tua intenção é comprar para o teu filho, o ideal é comprar para o atleta. Se o teu professor quiser treinar outros professores, outros tenistas com a EvoTwin, ele pode entrar em contato com a gente e comprar o dashboard para professores. Não, beleza, perfeito. Tá bom? Rolando, você está no Tênis 360 Graus no WhatsApp? Eu tô. Beleza, depois manda seu contato, só falar, eu ganhei o livro do Éder Miranda, para o Ed entrar em contato com você para marcar de como enviar o livro para você autografado pelo Éder, tá bom? Sensacional. Muito obrigado, velho. Um abraço, Deus te abençoe. Muito Valeu. bom. Vamos pro sorteio então, Bom. turma? Vamos pro sorteio. Éder, Vou até tirar o Rolando aqui, ó, porque já ganhou. Galera, Olha, quem... o sorteio agora, turma, a gente vai sortear 3 meses grátis de plataforma. 3 meses grátis da EvoTwin para tenistas individuais, tá bom? Então, este é mais um benefício que a gente quer entregar para vocês. Além de quem tiver interesse depois, usar o nosso cupom EVO360 vai ter 30% de desconto nos 3 primeiros meses e ser um dos que vai ganhar também o livro do Éder nesta aquisição. Tá bom? Ô, Vamos que vamos. Nessa, né? Você colocou o Cachico Bastos aí, ele entrou depois. Entrou? Cadê? Será que não? Eu fui Mostra pegando. aí, vê se tem alguém faltando. Às vezes tá Maracata Polo também, não sei. Tá isso. Eu coloquei, ó, último nome. Beleza, então chuta pro gol. Vamos lá, olha lá. Aí alguém dá um sinal de vida aí quando... Paralela aí. Cláudia Castro. Olha, Cláudia, que legal. Muito bom, parabéns, Cláudia. Eu ganhei. Depois entre em contato com a gente. Cláudia, você entra em contato com a gente que a gente vai providenciar todos os dados ali para você poder ter 3 meses de acesso com a gente. É no telefone que o Homero deixou aí no chat, né? Pode ser. Isso, pode ser. Perfeito. Beleza. Dá um oi lá no grupo e assim, só para falar um pouco da Cláudia, filha dela. A Cláudia batalha bastante, a filha dela é do projeto social Rede Tênis Brasil, né, Cláudia? Enzo participou também lá e sempre está na luta lá para conseguir um treino para a filha, uma dificuldade. Então, eu fico muito feliz aí que você ganhou esses 3 meses aí, que vai poder compartilhar com os treinadores a evolução da sua filha, viu? Deus te abençoe, viu? Obrigada, eu agradeço. Que bom, muito obrigada. Legal, muito bom. Muito bom, turma. Para terminar aqui, todo mundo assistiu o jogo do Federer. Para nós, conhecer a si mesmo é evoluir todo dia, turma. E a nossa ferramenta busca entregar esse autoconhecimento para o tenista, para o filho de vocês, enfim, para quem quiser ter o seu jogo analisado, bota uma câmerazinha atrás de você, grava ali 5, 10, 15 minutos, sobe na EvoTwin e você vai ter uma visão de como você está na quadra. Tá bom? Regis, muito obrigado. Eu tenho aqui, dentro do 360, alguns amigos também. Tenho alguns parceiros que estão com a gente aqui também, então eu fico muito feliz de poder falar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Turma, obrigado pela audiência também, muito bacana trocar com vocês. Com um pouquinho mais de tempo a gente teria conversado um pouco mais, mas é do jogo, tá tudo certo. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Obrigado, parabéns, pessoal. Vocês consigam fazer mais uma vez, eu acho que é um assunto bem interessante.
Eu acho que se der certo, fazer com um pouquinho de mais tempo, eu acho que vai tirar bastante dúvida da gente, principalmente dos pais, assim. Vai ser bem legal, se der certo. Legal. O Regis pode fazer uma verificação, Regis, na linha de repente a gente mostrar a plataforma, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido, se vocês acharem que faz sentido numa próxima vez, tá bom? Próxima, assim, a agenda é grande, né? Não, a gente ia falar bastante, né? Tava para 1h30, 2 horas de live, né? Mas aí quando o negócio do Federer, eu falei assim, não vai ficar, né? Ficar até tarde, né? O pessoal vai querer assistir, não vai ter jeito. Combinado. Legal. Mas lembrem disso. Concordo, né? Concordo que foi pouco tempo mesmo. Eu te falo que eu ia preferir estar nessa palestra aí do que no jogo do Federer, que eu ia aprender mais pro meu filho. Legal, hein? A gente fica lisonjeado, mas vamos assistir o Federer que a gente aprende junto com ele também. E também, o contato do Wesley e do Robert, eles estão no grupo, né? Vocês podem entrar em contato, né? Isso. Pode entrar em contato pelo próprio site, pode entrar em contato pelos telefones que a gente vai deixar aqui, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, não é isso, Amélia? Isso aí, anotado os nomes também. E dúvidas da ferramenta, pessoal, só nos contatar aí. Muito bom. Lembrem disso, para Eva Twin, vou fazer melhor, né? Vou fazer um corte, né, Regis? Lembre disso, para Eva Twin, conhecer a si mesmo é evoluir todo dia. Tchau. Boa noite. Obrigado. Pessoal. Até mais. Obrigadão, viu, pessoal? Mais uma masterclass sensacional. Obrigado do coração aí, pessoal. Obrigadão, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu.